respeito da graça, elas têm colocado um confronto entre a graça e a lei. Então, para justificar o pecado, para justificar a sua falta de compromisso, para justificar coisas que não agradam a Deus, a pessoa acaba dizendo, a gente vive no tempo da graça. Então, o tempo da graça justifica todas as coisas erradas que eu faço, porque independente do que eu faço ou deixo de fazer, eu recebi a salvação. Mas nós não podemos colocar esse confronto. Não pode existir um confronto. Tem gente que acredita que a graça é o Novo Testamento e a lei é o Velho, mas isso não está certo. Porque se a gente pegar na Bíblia, deixa eu achar a referência aqui, Abraão, ele foi salvo pela graça. Davi, ele não se salvou pelos seus próprios méritos, mas a fé em Cristo o salvou. Então, a gente tem algumas referências também da graça no Velho Testamento. E a gente não pode fazer com que a graça e a lei sejam confrontadas. Para que a graça existisse, a lei também existia. Então, o que a gente vê muito nos dias de hoje, principalmente na internet, esses pseudos teológicos, que posso fazer o que eu quiser, porque a graça já me salvou. A gente não pode... Tem um escritor que fala sobre a graça barata. Então, o que seria essa graça barata? A graça barata, ela é inimiga mortal das nossas igrejas. Graça barata significa justificação do pecado e não o pecador. A graça barata é a graça que nos dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É um batismo sem disciplina. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. Essa é a graça barata e a graça que nós não podemos viver. Amém? Alguém quer fazer mais algum comentário? Para você entender, estou me lembrando aqui, enquanto o pastor Tiago falava, tipo o Barrabás. Então, para você entender a graça, na verdade, deve trazer da gente uma resposta de amor a Deus. Quer dizer, nós devemos responder ao amor de Deus, uma vez que Ele usou de graça com a gente. Porque a graça está ligada à salvação. Você lembra de Barrabás? Barrabás estava preso e seria crucificado. E ele era o culpado. E Jesus o inocente. Mas de repente alguém falou para Barrabás assim, você pode ir embora. Por que ir embora? Disse, não, porque Jesus vai morrer no teu lugar. Você imagina a sensação, a alegria do Barrabás, né, deixando a cadeia quando estava sentenciado à morte. Então, nós fomos Barrabás, culpados e condenados. O salário do pecado é a morte. Não podemos pensar na graça sem pensar no pecado. E aí, o que isso tem que gerar no coração do crente? Romanos 6,15, eu estava olhando aqui, diz o seguinte, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Sim, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a vida. O pecado continua matando. Uma vez que a pessoa creu em Jesus, daí ele recebeu a graça. Seus pecados estão perdoados, né? Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso para não falar da graça do calvinismo, que acho que é uma questão muito complicada para o tempo que nós temos. Né? E eu digo que tem o calvinismo, o arminianismo e o cristianismo. Eu sempre brinco, se alguém fala que ele é arminiano, eu digo, mas tu precisa se converter. Não, eu sou calvinista, então precisa se converter. Por quê? Não, eu sou cristão, eu sou do cristianismo.
cristianismo é de Cristo, calvinismo é de Calvino e arminianismo é de Armínio. Armínio e Calvino são homens, Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Show de bola. Na verdade é que a gente acha que eu sou salvo pela graça e tudo que eu faço hoje já sou justificado, então eu posso pecar. Então eu posso fazer todas as coisas erradas que não vai interferir em nada. Então, tem uma linha, tem um cuidado nisso. Por quê? Porque muitas vezes é apresentada uma graça sem uma cruz, uma graça sem um Jesus, e isso é o problema das coisas. Muitas vezes a gente acha, não, estou na graça, não preciso mais, mas a gente esquece que Jesus, esquece de Jesus. Queremos pregar uma graça sem Jesus, e isso não funciona. Amém? Vamos para outra pergunta? Bom, essa aqui é boa. Se vivemos hoje pela graça, favor imerecido, posso fazer tatuagens? Essa é uma questão bem polêmica, né? Eu acho. Mas eu tenho um pensamento, e esse é um pensamento que norteia a minha própria vida. Eu digo que nós temos uma orientação de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Eu digo que o pensamento de Deus está expresso na Bíblia. O namorado conhece a namorada ouvindo ele. Digo, a namorada conhece o namorado ouvindo ele. E ele conhece a sua namorada ouvindo ela. Nós conhecemos Deus ouvindo Deus. João 6,45 diz que serão todos ensinados por Deus. Jesus respondeu a Satanás em Mateus 4,4 e Lucas 4,4. Quando na tentação do deserto ele disse, quando Satanás propõe, né? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que sai da boca de Deus, citando Deuteronômio capítulo 8. Então, na verdade, quem responde às nossas questões é Deus, através da sua palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha, então, essa pergunta já está fundamentada na graça calvinista, que fala que a graça é irresistível. Então, se ninguém vai resistir à graça de Deus, no caso de Deus lhe conceder a graça. Então, eu entendo, e a minha Bíblia não é só essas referências que citamos, mas ao longo dela, associa graça à salvação. Assim como o amor de Deus está associado na entrega de seu Filho. Ora, veja bem, nós somos obras de Deus. Nós somos criados por Deus, né? Gênesis vai dizer isso. A sua imagem conforme a sua semelhança. Capítulo 19 de Levítico vai dizer que não é para a gente fazer marca no nosso corpo. Tudo bem? Está lá na lei, né? E as marcas... Porque veja bem, uma coisa que às vezes a gente não pensa, pastor, é que quando Deus fala um negócio, por exemplo, também está escrito que não era para cortar o cabelo redondo, nem aparar os cantos da barba. Daí a gente pensa, mas por que isso, né? É porque existia um povo naquele tempo lá que morava no deserto e que era idólatras sem fim e que tinha essas práticas. Né? Gideão, quando fez aquela história sacerdotal, que derrota lá os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, ele pede para as pessoas que estiveram na guerra com ele, para dar para ele as argolas que eles utilizavam como brincos na orelha, os camelos também usavam, enfim. Aquelas argolas eram símbolos do Deus deles. Quer dizer, você sabe a história de Gideão. Ele acabou mal. Né? Por quê? Porque
se utilizou desse recurso, fez uma estola, enfim, caiu na idolatria. Então, quando Deus fala um negócio, está associado a alguma prática que perturba, digamos assim, a clareza de Deus ou da presença de Deus na vida do ser humano. Você tem um corpo que foi criado e que é o templo do Espírito Santo e que deve ser preservado. É nosso dever. A Bíblia fala que se nós destruirmos o nosso corpo, Deus nos destruirá. Então, o nosso corpo também, ele vai ser guardado para o dia da ressurreição. Diz ainda que deve ser santo nosso espírito, alma e corpo. E eu digo que se o corpo nós recebemos ele, a imagem e semelhança de Deus, eu digo que ele é bonito. Bom, vai ter problema se a pessoa fizer uma tatuagem? Deixa o pastor Jefferson falar. Glória a Deus. Ele já respondeu tudo, irmãos. Mas vamos lá. Em Romanos 12, diz assim, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo fala aqui, meu irmão, que naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, as pessoas levavam animais para ser sacrificado e prestavam um culto a Deus com os animais, né? Só que agora é diferente. E quando eles levavam esses animais, não podia ter mancha, não podia não ter nenhum defeito, esses animais. Então, eles tinham que levar perfeito. Então, o que o apóstolo Paulo diz para nós hoje? Que o nosso corpo tem que estar perfeito. Amém? Sem marca, sem mancha. Então, o que eu penso da tatuagem? Uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de ver essas coisas. Né? Porque, geralmente, as pessoas, quando vão colocar tatuagem, só colocam coisas terríveis, né, na pele, mancha a pele, depois ela se arrepende. Né? Mas as pessoas que vêm lá do mundo, lá de fora, né, para Jesus, cheio de tatuagem. E agora, como é que fica? Fica assim mesmo, querido. Não dá para tirar, se for tirar, dói. Então é isso, meu querido. Então você que está sem tatuagem, continua sem ela, que está muito bom assim. Tá bom? Se teu pai e a tua mãe achar que você não deve colocar, não coloca, porque você está desobedecendo eles e você está desonrando a eles. Não adianta teimar, porque eu acho bonito, porque eu acho legal. E se botar uma tatuagem escrita em Jesus, e se botar uma tatuagem escrita Espírito Santo, eu acho tão bonito. Irmão, veja com teu pai, com a tua mãe, né, se eles concordam com isso, né, vai em busca disso. Tá certo? Você é filho de Deus. Você foi feito imagem e semelhança dele. Tá bom assim, querido? Amém? Glória a Deus. O que acontece? O negócio da tatuagem, eu penso o seguinte, não é uma doutrina, não é algo que você tem que adotar, é um pensamento meu. Eu falo porque eu tinha 17 anos, eu fiz uma tatuagem. Tenho uma tatuagem no braço esquerdo e eu sou extremamente arrependido de ter feito. Tatuagem não é bonita, não é legal e está aqui. Então, tudo que a gente fazer, a gente tem que fazer, pensar no que vai fazer. E o pastor Daniel falou a questão do corpo. Isso é uma linha que a gente também tem que entender, porque Coca-Cola também faz mal para o corpo. Açúcar, né? Então, não é só uma tatuagem. Mas eu não estou defendendo que você tenha que fazer ou que você precise fazer. Em alguns casos, a tatuagem, entenda uma coisa aqui, pessoas com cicatrizes e têm vergonha dela, tatuam por cima. É casos e casos. Já vi pessoas que falam assim, meu cachorro morreu, eu quero tatuar meu cachorro, o nome do meu cachorro. O meu pai morreu, eu queria tatuar o nome do meu pai.
ou aquele namorado que está na paixão e diz, eu quero tatuar o nome da minha namorada. Né? Tatuar o nome do namorado ou da namorada é pecado. Então, assim, pastor, eu tenho tatuagem, esse tem algum problema? Bem sério, cara, eu sinto a presença do Espírito Santo com tatuagem. Hoje, eu não faria nada, nenhuma. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não gosto agora. Eu já gostei, hoje eu não gosto. E se tem coisa que um dia você gosta e amanhã você deixa de gostar, talvez o que você deixar de gostar daqui a um tempo, você se arrependa, assim como eu me arrependi. Então, se é para você viver uma vida de arrependimento, não faça. Pastor, mas é pecado? Na minha opinião, não é. Mas eu não aconselho ninguém a fazer. Amém? Só concluindo também o que o pastor Rani falou, aquilo que a gente falar aqui não significa que você vai chegar lá na tua casa e vai dizer, pai, semana que vem eu vou fazer uma tatuagem, porque eles falaram isso. O Anderson Silva tatuou, fulano tatuou, eles vieram tatuar. Então, acima de qualquer decisão, principalmente para quem mora com os pais, independente da idade, independente se é maior ou não, qualquer decisão você tem que estar debaixo da bênção dos teus pais, dos teus líderes, do teu pastor. Se o teu pastor não abençoa, se os teus pais não abençoam, com certeza isso não vai ser bom para a tua vida. Pouquíssimas pessoas sabem também, eu tenho uma tatuagem, fiz há alguns anos. Para mim, não mudou nada, mas algo que eu quero deixar bem claro, e está lá no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo 15 diz assim, ó, seja a paz de Cristo o juízo em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo. Então, essa resposta, na verdade, não pode ser outra pessoa que vai te influenciar. Porque se você procurar na internet, você vai ver pessoas defendendo e dizendo que tatuagem não é pecado. Mas se você procurar também outras opiniões, vai ter pessoas defendendo e dizendo que é pecado. E aí, você vai ouvir quem? Foi o que o pastor Daniel falou logo no início da citação dele. É a palavra de Deus. É a tua intimidade com o Senhor, é tu buscar em Deus a paz que excede todo entendimento. E se você fizer algo que não vai te deixar em paz, se você fizer algo que vai acarretar brigas, discussões, não faça. Amém? Temos vários exemplos no mundo gospel, acho que todos conhecem, Rodolfo Abrantes, pastor Anderson Silva, que falam sobre isso com grande propriedade, porque eles têm muitas tatuagens. Então, acredito que a gente pode se basear também na história desses pastores. O pastor Anderson Silva, ele entendeu que ele buscava uma autoafirmação através da tatuagem. Ele se tatuava, mas ele entendeu depois de um período que aquilo que ele fazia era uma autoafirmação, porque ele não teve algumas coisas na vida dele que faziam com que ele tinha uma válvula de escape, onde ele é todo tatuado. Então a gente precisa entender o porquê. Por que você quer fazer uma tatuagem? Por qual motivo? Quais são os motivos? Por quê? Né? Então a gente tem que cuidar de todas essas coisas. E lembre-se de Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o juízo de vossos corações. Amém? O pastor Tiago falou do Anderson Silva e do Rodolfo Abrantes. É interessante vocês procurarem e assistir, porque nós ministramos aqui algumas mensagens referente à paternidade e rejeição e insegurança. E aí o que o Anderson Silva relata das tatuagens deles é que as tatuagens eram uma afirmação. Era como se fosse, ele queria mostrar aquilo que ele tinha dentro dele, ou ele se sentia seguro debaixo daquilo ali. Né? Olhavam para a tatuagem e caracterizavam ele como alguém que era brabo, ou que era mau, porque ele não teve um pai
que o defendia. Então ele criou um mecanismo de defesa. Lembra quando eu ministrei aqui? Um mecanismo de defesa. Levou ele a fazer tatuagens. Ele queria gritar que amava o pai dele, mas não conseguia, e tatua o nome da esposa dele no pescoço, para mostrar para o pai dele que ele tinha coragem de fazer aquilo ali. Então era coisa para provar para alguém. Não faça nada para provar para ninguém. Amém? Sim. Vamos para outra? Essa é pesada. Masturbação é pecado? E por quê? Só tem pergunta leve, né? Só coisa light. Também é outro assunto bastante polêmico, né? Tem muito a ver com a pessoa. Eu li num livro que a mãe relatava que a criança, uma menina de 3 anos, ela se masturbava. Uma menina de 3 anos. E a mãe ficou apavorada, né? Procurou recurso e tal, para resolver a questão da criança, mas foi um trabalho difícil, longo, demorado, para livrar aquela criança dessa prisão, vamos dizer assim. Na lei, acho que é Levítico 15, fala que se um soldado do exército estivesse na guerra, não, Levítico 15 não, Levítico vai falar da questão da ejaculação. Que a pessoa ficava imunda até a tarde, teria que se lavar, né? Isso na lei. Jesus, ele disse que se a gente olhasse para uma mulher, digamos, com desejo de lascívia, teria cometido adultério com ela. Mateus 5. É difícil responder essa pergunta, mas eu vou colocar uns parâmetros para você pensar, né? Uma coisa é certa, eu já vou dizer para ti, certo? Isso é absolutamente correto. A masturbação, ela atenta contra a santidade da pessoa. Isso é certo. Por quê? Porque a Bíblia fala, Romanos, né, que os que andam na carne e os que estão na carne, Romanos 8, não me lembro o verso, não podem agradar a Deus. Então, eu vou colocar um ponto forte para ti, que é que a masturbação atenta contra a santidade da pessoa. Por quê? Porque não é o simples fato, é que a pessoa vai naquela viagem, né? E talvez esteja incorrendo ali no Mateus 5 já. Pode ser que sim. Provavelmente sim. Quase que 100% sim. Então eu vou pensar aqui contigo sobre o Esaú e o Jacó. O Esaú, ele tinha o direito da primogenitura, que era a bênção de Deus impetrada pelo pai. E um dia ele estava com fome, muita fome, fome demais. E ele chegou do campo e o Jacó, né, tinha feito uma comida muito cheirosa, muito, muito boa. O que ele fez? Ele fez uma troca de algo que era espiritual por uma coisa que era, digamos assim, para satisfazer a carne dele, o corpo dele, matar a fome dele. Então nós vemos essas duas pessoas que o resto da história de Esaú e de Jacó vai determinar o que motivava essas duas pessoas, né? A verdade é que Jacó lutava pela bênção de Deus. E o Esaú
vivia querendo satisfazer a carne. Então, o crente, né? Porque aí nós estamos respondendo para o crente, né? Aquele que foi salvo, né, pela graça, recebeu a salvação em Cristo, e agora quer viver em santidade. Quer viver em santidade. Né? Sede santos porque eu sou santo, o Senhor falou, né? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que eu tenho que fazer? Isso para não falar, né, quero trazer um outro assunto, já vou passar a palavra para ti, tá? Depois vamos para ele. Isso para não falar que a masturbação, assim como a prostituição, é governada, é instigada, é administrada, é promovida por um demônio. Isso é mais forte ainda. Eu vou dizer para ti, talvez, eu sei, de repente você sabe ou não, pombagiras, o que elas fazem? O que esses demônios fazem? Pombagira é o nome genérico para Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Sete Saias, Ciganinha, que são demônios de sexo, que são invocados em terreiros, por exemplo, para separar casal. Daí eu vou pegar o meu corpo, vou colocar a serviço disso. Muito provavelmente eu vou estar aceitando que parte da minha vida seja dominada por espíritos malignos. Eu vou colocar aqui, eu sei que o irmão pastor Tiago tem uma referência ali, ele vai passar, mas eu vou passar a palavra para o pastor Jefferson. Glória. Bom, o pastor Daniel é inteligente, irmãos. Eu penso assim, meu querido. A masturbação é o desejo da carne, de todo, principalmente rapaz solteiro. Ele nunca vai masturbar pensando numa geladeira. Verdade. Ele nunca vai pensar, poxa, que árvore bonita. Terrível, cara. Nunca vai pensar nisso. Principalmente aquele que tem, que namora também. A namorada resistindo o cara vai para casa, o cara enlouquece. Entendeu? Cuide. Eu acho assim que ele vai ter que pensar em alguma coisa. Se ele demora muito no banheiro, e tem rapaz que demora no banheiro, não é para tomar banho, não. Ele pegou no sabonete e já era. Verdade, querido. É ou não é, querido? Então passa um monte de coisa. E ele, para disfarçar, ele fica cantando música de crente. Quando ele estiver cantando demais, porque algo está acontecendo errado. Vai lá, mãe, vai lá, pai. Visita o banheiro, bate na porta. Dá um jeito, esfria esse moleque aí. Tá certo? Eu penso assim. Então, por isso que é algo da carne. Então, sem a qual ninguém verá Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, pastor. Acho que a teoria o pastor Daniel já falou bem, o pastor Jefferson completou, e era exatamente o que eu ia falar, ninguém consegue se masturbar pensando numa bexiga, num balão. Não sei se alguns aqui conheceram o pastor Paulo, que vinha a alguns retiros, principalmente lá em Criciúma, ele falava muito sobre isso, e era muito engraçado, ele olhava assim, daqui de cima dá para ver só no rosto de vocês. Então, eu vou ler um versículo aqui, Mateus 5, 27 ao 29, diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.
isso completa aquilo que o pastor Jefferson acabou de falar. Ninguém faz pensando numa geladeira, numa árvore, que árvore bonita. Então, tu cobiçou, pensou, tu já está em pecado. Então, foge que é lá. O meu pensamento a respeito é o seguinte: eu parto de um princípio que o casamento, ele é a única coisa, o sexo dentro de um casamento, ele é onde ele consegue unir o homem à mulher em uma só carne, porque na hora da relação sexual rompe-se vasos sanguíneos e ali o homem une sangue do homem, sangue da mulher, aonde o homem se torna uma só carne. Quando você entra no soco na bexiga, ali os meninos, né, fica, né, você acaba alimentando soco na bexiga, né? Aí o pastor Daniel falou sobre os espíritos, pombagiras e tudo mais. O sexo é algo criado por Deus, um prazer deixado para o casamento. Então, quando o marido e a mulher casados, né, eles têm a relação sexual, aquilo já não é mais uma cama, não é mais um lugar, aquilo ali já é um altar de adoração. O sexo, dentro de um casamento, é um altar de adoração. Talvez você não saiba disso, mas ele é um altar de adoração, porque o sexo é criado por Deus. Agora você vê o que é um altar a diferença de um altar de adoração para um altar de moralidade. Um altar de moralidade é onde há adultério, é onde há masturbação, porque cada vez, o pastor falou de pombagiras e tudo mais, mas tem uma entidade chamada Exu, Exu morcego. Pesquisem na internet, dêem uma olhada. A gente acha que temos na graça e essas coisas não existem mais. Mas esse demônio se alimenta de sangue e de cheiro do esperma. Então, para você ter uma noção, quando você está se masturbando e que você ejacula, você está alimentando um altar. E que fora de um casamento, na masturbação, você está alimentando um altar de moralidade. Aí você está gerando para a sua vida uma vida de moralidade. Aí você casa, você nunca renunciou isso na sua vida. Aí outro fato também, pastor, relação antes do casamento, aí você tem muitas relações antes do casamento. Aí você casa. Aí você fala, pronto, agora estou casado, agora é até o fim, né? Nada mais seguro. Só que você nunca renunciou às vezes que você se masturbou, às meninas ou os meninos que você se relacionou, e aí você acha que você está indo para a cama, e aquela cama está um altar de adoração a Deus na hora da relação sexual, que é prazerosa. Só que você está, em vez de você estar depositando o teu melhor ali, você está vomitando naquela mulher. Meninos, aprendam isso. Você está vomitando nela tudo aquilo que você carregou de bagagem. Por quê? Porque o sexo é uma aliança de sangue na alma. Amém? O sexo é uma aliança que você faz. Então você faz uma aliança com alguém, que você fez uma aliança com alguém, quando você fez relação sexual com alguém na sua juventude e nunca renunciou isso na sua vida. Por isso que você encontra casamentos que a mulher esfria, o marido não quer mais nada com nada, casamentos se deixam, e aí eles falam, não, ele não me procura mais, ela não tem prazer, ela é frígida. Por quê? Porque você carregou quantas alianças com você, nunca renunciadas. Quantos altares de moralidade você já alimentou na sua masturbação. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que saber que a masturbação, citados os exemplos bíblicos aqui, ela é pecado, porque ela envolve o desejo da carne. Agora, quando isso é dentro de um casamento, isso já passa de ser pecado e já se torna uma adoração a Deus. O pastor que está ficando doido, falar que sexo é adoração, é lógico que é. Porque quando você tem uma relação sexual com a tua esposa, com o teu marido, você está você está contemplando aquilo que Deus deixou para o casamento. Amém?
o microfone, pastor, fala o microfone. Deus, o casamento, Deus tem bênçãos que só podem ser vividas no casamento. E que, por extensão, alcança a nossa família. Deuteronômio, Êxodo 20, né? O verso 5, diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que o aborrecem, e usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Então, quando essa situação que tu está colocando agora, ela vai alcançar o teu filho, o teu neto, o teu bisneto, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas se o filho repetir o pecado, já vai andar mais uma geração. Se o neto repetir o pecado, vai andar mais uma geração. E a verdade é que isso se torna uma coisa permanente na família, né, assim como outros males, né, também esse, e que precisam ser resolvidos diante de Deus. Essas questões. Beleza, então. Show de bola. Então, falando tudo isso, tem uma pergunta aqui. Quais as chaves para fugir das tentações? Para nós dar uma aliviada aí, né? Acho que é uma pergunta bem simples de ser respondida. Para fugir da tentação, a gente precisa orar, jejuar e ler a palavra. Amém? Quando a palavra de Deus diz que a tentação, ela não é aquilo que a gente não pode suportar. Nada é sobrenatural, não é algo que vem de... Não, é algo que a gente pode suportar. E principalmente quando nós dobramos nosso joelho, oramos, buscamos ao Senhor intimidade com Ele, quando nós jejuamos, oramos, né? Quando lemos a palavra, são as principais ferramentas para que nós possamos vencer as tentações. Amém? Isso. A santificação, né, Romanos 12, 2 também, a renovação da nossa mente, porque eu imagino que, né, a gente acaba tendo a sensação de que não vai vencer o pecado. Tipo a masturbação, a pessoa fala, agora a pessoa está agoniado. Não, ele vai vencer sim. E a questão é de você aguentar o momento da tentação. Aquele momento vai passar e você vai estar beleza de novo. Tranquilo, você segue a vida, pode acreditar nisso. 1 Coríntios 10, verso 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo fala isso. O Jó tinha uma ideia muito clara a respeito disso, né? Jó, uma das qualificações descritas bem logo no início do livro, é que ele se desviava do mal. Eu acho que é o capítulo 33 que ele fala disso aí. Se ele algum dia tivesse olhado para uma jovem, ele vai falando aquilo ali. Ele fala uma série de pecados que os homens normalmente cometem, e ele, na sua alegação de que a causa do problema e da dor e do sofrimento dele não era o pecado dele, ele afirmava, né? O livro de Jó é essa afirmação. Ele não aceita a acusação dos amigos, digamos assim. E acho que é o capítulo 33 que ele faz essas afirmações, o 34, não me lembro, dizendo isso. Olha, se eu atentei para uma jovem, né, ele disse que não fez isso. Então é se desviar do mal. Ninguém é suficientemente forte para aguentar, encarar qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de provação. Isso, na verdade, não existe. O ideal é que você fuja logo, né? Se você vê uma possibilidade,
onde você sabe que vai ser fortemente tentado, escapa dali, né? Os anjos falaram para a mulher de Ló, né? Primeiro falaram para eles, escapa-te por tua vida. E disse, não olha para trás. Não olha para trás, né? A mulher de Ló não aguentou, né, aquela tentação de olhar para a cidade onde estava ali o coração dela e acabou sofrendo uma condenação. Meu conselho para vocês, fujam da tentação. Há uma possibilidade de pecado, sai fora. Esse é o melhor caminho, a santificação, né? A leitura da palavra, porque a palavra ela nos instrui, como disse o pastor Tiago, e pela palavra também vem a nossa fé, né? Ela é despertada. É isso. E a gente sabe que toda tentação é vencida através, como o pastor Tiago falou, do jejum, da oração, da palavra. Irmãos, a gente tem que ser forte. Nós temos que ser forte. Toda tentação que vem sobre nós, às vezes a gente pensa assim, eu sou solteiro, que passo por essa tentação. O cara que casa também, você pensa que está livre, né? Você tem que orar também. Nós temos que orar, temos que vigiar, tem que estar vigiando sempre, fugindo da aparência do mal. Né? Às vezes tem gente que acha que é forte. Tem gente que diz assim, eu orei, então agora eu vou vencer todas as batalhas. Irmão, é um dia de cada vez. A tua oração de hoje valeu para hoje. Amanhã é outro dia. Então tem que vencer todo dia. Né? A tentação ela vem todo dia e bate na nossa porta. Né? Como diz a canção do Thales, né? Todo dia o pecado vem, todo dia a tentação vem. Então vem aquelas coisas que você fazia quando você veio do mundo para Jesus. Né? O diabo ele sabe do que tu gosta. Então o diabo sabe, né? O diabo é astuto, né? Ele vem com um sapatinho de algodão, de repente, né? A Bíblia diz que ele vai para os lugares áridos, depois volta, vê a casa desarrumada. E quantas casas tem desarrumada? Né? Às vezes você prefere, às vezes nós como temos tempo, muita gente diz assim, eu não tenho tempo para nada. Mas às vezes o tempo que você tem, você fica no celular. Querido, vai orar. Né? A melhor coisa que tem é orar, ler a Bíblia. Né? Às vezes a Bíblia é um livro que precisa ser lido, né? Porque é nela que a gente vai ter a vida eterna. Né? Temos que ser forte mesmo, para toda tentação. Então, atenção, a tentação é vencida assim, né? Na palavra, no jejum e na oração. Falando do jejum, da oração, às vezes eu brinco com a pessoa. Você está sendo tentado na carne? Faz um jejum completo, total, de 3 dias. Você sabe que no segundo dia vai te dar uma dor de cabeça. Daí vê se ainda tem alguma tentação com essa dor de cabeça aí. Lembra, Jesus estava no deserto 40 dias, né? Foi tentado. E Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim. Ele não escondeu. Ele só falou, olha, aqui está o perigo para ti, é isso aqui. É essa árvore. Mas ele vai ficar aqui no meio do jardim, porque a decisão vai ser tua. Então a decisão de pecar, de ceder ao pecado, é sempre da pessoa. Você pode falar não e deu. Né? E Deus vai ser contigo. Aí a palavra, oração, jejum, como disse o pastor Tiago, pastor Jeffers, vai te dar vitória. Te dói. Enquanto eu era moço, uma das ferramentas que eu usei, se eu vou dar o meu testemunho, para vencer a carne, foi o jejum. Porque aí eu ficava muito mal. Mas enquanto estava ali, até que aquela tentação passa e você segue a vida lá na frente. Bênção de Deus. Isso aí. Vamos para mais um, então. Até onde devo obedecer meus pais, caso eles não sejam evangélicos? Essa é uma pergunta difícil também, né?
que significa honra? Honra significa respeito, consideração, estima por aqueles que cuidam de você com a missão dada por Deus a eles. Você que é de menor, você que... Eu acho que todos que são dependentes dos pais, que moram com os pais, é necessário que haja um entendimento. Se você mora com seus pais que não são cristãos, que não vão à igreja, é necessário ter um comum acordo. Porque se eles não permitam que você vá, se eles não gostam que você vá, você precisa tratar dessa situação com sabedoria. Olha o que diz a palavra de Deus, Atos 5, 29. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. E Jesus Cristo também se posicionou a respeito disso, dizendo lá em Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mas isso não pode gerar um conflito. Porque se você tem seus pais que não permitem, ou que não gostam, ou que não te liberam, isso jamais pode gerar um conflito, porque se gerar um conflito, se gerar uma discussão, se gerar uma briga, se gerar uma guerra dentro de casa, você está errado. A situação precisa ser acordada, né? Um comum acordo. Você precisa ganhar na sabedoria. Você precisa demonstrar o que Deus fez na sua vida. Porque de nada adianta você gostar de ir na igreja, ser cristão, seus pais serem contra, e eles não permitirem com que você vá, ou eles não gostarem com que você vá, só que dentro de casa tu é totalmente oposto àquilo que nós aprendemos na igreja. Então, se você teve um encontro com Deus, se você aceitou a Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você reconhece Ele e se você sabe da importância, é necessário que haja uma mudança também dentro de casa, para que os teus pais, que não são cristãos, que não gostam que você seja, eles possam ver em você a diferença. E se há um conflito, é necessário que você use de sabedoria. Se você não sabe como agir, peça a Deus, peça sabedoria ao Senhor, que Ele vai te instruir a melhor maneira para que você lide com essa situação dentro de casa com os seus pais. Como eu falei anteriormente, se haver discussão, se haver briga, se haver desentendimento, não adianta, e os seus pais vão cada vez ficar com mais raiva, ou cada vez vão bloquear vocês. Então, haja com sabedoria, peça sabedoria a Deus, saiba se portar de maneira correta, demonstre que você mudou a sua vida, demonstre que você é uma nova criatura, demonstre que você é diferente, e sempre ore. Olha o que diz Mateus 10, 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então é necessário que a gente ore. Você que passa por essa situação, tem os seus pais que não são cristãos, ore por eles, ore para que o amor de Deus, que a graça do Senhor os alcance, para que você e a sua casa sirvam a Deus. Amém? Bom, em cima disso, eu tenho até testemunho, né, que aconteceu. Veio um menino, né, na minha casa me procurar. Ele gostava muito de ir na igreja, só que os pais dele não deixavam ele ir na igreja. A avó dele também não gostava, ela não gostava de crente. E às vezes ele ia lá em casa conversar comigo, chorando, aborrecido, pedir uma oração.
E às vezes a avó dele nem sabia que ele estava lá em casa. E um dia ele chegou para mim: pastor, eu quero me batizar. Eu quero me batizar, o que o senhor acha? Eu disse: cara, converse com teu pai. Não, mas eles não vão deixar. Se eu conversar com eles, não vão deixar. Aí o que eu fiz? Pela teimosia do menino, eu fui lá e batizei o menino. Hoje ele está fora da igreja, né? Então acaba que a gente acaba querendo fazer algo que, né, que não é permitido até pela gente, né, como pastor, né? E a gente fica numa situação difícil, que, então, daí ele joga a culpa em cima da gente, né? Como aquela mulher adúltera, levaram até Jesus. Jesus resolveu o problema. Eu resolvi o problema do rapaz. Eu não resolvi o problema por inteiro dele, da família, né? Então o caso ficou difícil. Então hoje ele não está na igreja. E hoje ele é de maior, ele era de menor lá na época. Hoje ele é de maior. E agora está difícil. Até trazer de volta para a igreja está difícil. Essa é a questão. Foi. E os pais dele souberam que ele se batizou. Irmãos, pensa, num guri que apanhou uma sova, pai. Foi difícil. E aí? Aí, de repente, eu até fui culpado também um pouco nisso. Então, é isso que acontece, né? Obedeça seus pais. Deixe o tempo, né? Tudo tem o seu tempo, a Bíblia diz. Vai ter o tempo que o teu pai e a tua mãe vai fazer tudo que for permitido para você. Tá certo? Essas situações bastante conflitantes, né? Quando eu me converti, claro, eu tinha 26 anos. Meu pai, quando cheguei em casa, fui visitar meu pai, ele falou assim: ó, tu não é mais meu filho. Falou isso aí. Tu não é mais meu filho, não precisa mais vir aqui em casa. Deu. Tô envergonhando, quando diz ele, envergonhando a minha cara, é difícil. Mas deixa eu te falar o que eu fiz. Eu continuei indo lá. E continuei respeitando e honrando ele. Efésios 6:1, verso 1, verso 2, verso 3. Né? Verso 1, verso 2 diz: filhos, obedecei a vossos pais. Tem muita coisa que o filho tem que obedecer, que não envolve a igreja, nem a fé. Então, quando você é um filho obediente aos pais, e a Bíblia manda falar isso, não diz que é o pai crente ou que não é o pai descrente. Para obedecer o pai. Quando o filho desobedece o pai, ele está pecando. Diz que é o primeiro mandamento com promessa. Diz que o filho que obedece o pai, ele tem vida longa sobre a terra e vive uma vida abençoada. O verso 2 diz: honra teu pai e tua mãe, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Diga: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você tenha vida longa sobre a terra e te vá bem. Mas quando entra na questão de Deus, como colocou o pastor Tiago, aí é Deus acima, né? Amar a Deus é em primeiro lugar. Buscar o reino é em primeiro lugar. Eu estava me lembrando de Atos 16, acho que é 16:25, né? Do Paulo e Silas na prisão. E ele disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Talvez o que você deve fazer. Eu estava pensando aqui enquanto eles falavam, certo? Aí eu já estou me valendo do que eles falaram para te dizer isso. E você pode começar a orar pela salvação do teu pai e da tua mãe, porque é a promessa na palavra. Daí de repente ele vai se converter e vai contigo para a igreja. Mas que você não pode é criar um campo de batalha da tua casa, como disse o pastor Tiago. Né? E aí a experiência do pastor Jefferson. Então você tem que entrar junto com a pessoa na oração, digamos, o pastor na igreja, quem sabe a igreja inteira, para que o pai mude, ele seja transformado pelo poder de Deus. Isso é plenamente possível. Nós sabemos que a pregação do evangelho, ela pode mudar. Agora, o testemunho do filho, nesse caso, vai ser fundamental. Então, Deus levantou ele naquela família para começar uma transformação naquela casa, naquela família. E na minha família, né, eu fui o primeiro a me converter.
paguei o preço mais caro. Mas vou dizer para ti, valeu a pena. Meu pai se converteu, minha mãe se converteu. É isso. Aleluia. Amém. Nós estamos já quase rompendo o nosso horário. Eu queria abrir aqui, se alguém tem alguma pergunta. Como é que ele vai... Oh. A minha pergunta é sobre a parte de livre-arbítrio, porque cita na Bíblia que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe e que, independente de nossas escolhas, nós já fomos escolhidos acima de tudo o que fizemos durante a nossa vida. Mas parece meio que foge do livre-arbítrio. Por exemplo, no Éden. No Éden, a explicação do porquê existia a árvore proibida é que a gente não consegue amar alguém sem ter escolha. Teria que ter escolha entre ter a vida dos sonhos que nós teríamos no Jardim do Éden ou comer a árvore proibida e ser expulsos de lá, que foi o que aconteceu. Se não tivesse a árvore, eles não amariam Deus, Deus de verdade, porque eles não teriam escolha disso. E a questão é, é bonito para o nosso psicólogo da questão de ser humano, que a gente não tem uma autoexistência suficiente, que falta algo dentro de nós, que Deus que sacia essa buraco existencial que temos. E daí, a parte de dizer que somos escolhidos por Deus desde que nascemos, preenche todo esse vazio que temos dentro de nós. Mas isso não foge dentro do livre-arbítrio de que, independente de nossas escolhas, nós já vamos ser movidos por Deus a fazer o que Ele quer. Por exemplo, Jonas, ele não queria ir para Nínive, mas ele foi obrigado depois de um tempo porque ele foi engolido pela baleia. Ele não queria ir, mas ele foi obrigado. Por quê? Porque Deus queria que ele fosse para lá. Era o objetivo dele. Mas nesse caso eu penso que ele queria continuar seguindo a Deus e fazer. Ele pedia para que Deus levasse ele a fazer o que fosse da vontade dele. Aí, caso isso, seria uma escolha dele do próprio Jonas a fazer a vontade de Deus. Aí eu queria entender por que nesses casos o livre-arbítrio ele é rompido. Bom, primeiro aqui, na verdade, tu está falando da graça irresistível. Eu falei ainda há pouco a respeito do calvinismo. A ideia de que Deus já determinou tudo que nós vamos ser não é verdadeira. Quando Deus escolheu Jonas, Ele escolheu para um ministério. Né? João 15, 16 diz, Jesus fala, não fosse vocês que me escolheram, falando para os discípulos. Pelo contrário, fui eu que escolhi vocês. Aí Ele falou assim, para que vocês vades, né? Deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele o conceda. Deus escolhe, né? Assim como Deus escolheu Abraão, o Abrão, digamos assim, né? Um homem idólatra, residente em Ur, na Caldeia. Deus escolheu ele. Claro, Deus ele tem alguns atributos que os seres humanos não têm. Deus é onisciente, Deus é onipresente, né? Deus é onipotente. Então Deus ele olha para nós, ele não precisa olhar muito tempo não, ele já sabe do que nós somos capazes e que resposta nós daríamos a Ele em determinadas situações. Deus chamou Paulo. E quando Ele chama Paulo, Ele fala assim, olha, eu escolhi ele vai ser um vaso precioso na minha mão. Deus conhecia, porque Deus via Paulo perseguindo a igreja com toda a força. E Deus pensou assim, eu vou convertê-lo. E ele vai defender a minha igreja com a mesma força que ele persegue agora. Então você vê que Paulo não se converteu pela pregação de ninguém. Ok? Ele se converteu porque Jesus apareceu para ele. A mesma coisa Moisés. Deus tinha preparado Moisés desde o nascimento dele. Livrou ele do
da morte no rio Nilo, né? Não deixou que o faraó matasse ele quando ele matou o egípcio. Ficou 40 anos no deserto de Midian. Mas de repente Deus mesmo vai lá e aparece para ele no Assás. É o chamado do ministério. E aí que está o detalhe. Agora, quando se refere à salvação, é o livre-arbítrio. Né? Marcos 16 é muito claro. Está dito ali, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, está escrito. Se não tivesse a outra parte, a gente poderia pensar que todos iam crer, né? Digamos, se a pessoa ouviu, creu. Mas não, está dito assim, quem não crer será condenado. Daí é a salvação. Daí que tu falou da árvore no jardim. Deus colocou árvore. Né? Claro que Deus queria que Adão não mexesse ali. Porque a questão ali era de domínio. Você sabe que aquele que obedece, tem um textinho aqui que Paulo fala isso em Romanos, aquele que obedece é o servo, e aquele que dá ordem é o Senhor. Então, Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva. A questão era essa. E Satanás também deu uma. Ele veio com um argumento. Ele disse, não é assim. Não é assim como Deus disse. Não é nada disso aí, cara. Ele, como que diz assim, isso aí é o seguinte, se tu comer da árvore, você vai ser igual a Deus. Né? A quem que Eva e Adão atenderam? A Deus ou a Satanás? Né? Representado ali na serpente. Eles atenderam a Satanás. Satanás passou a ser senhor deles. É por isso que nós precisamos fazer a nossa confissão de salvação hoje. Porque nós somos todos descendentes de um Adão, né, que confessou que era servo de Satanás. Quando obedeceu a ordem dele. Satanás usou a mesma estratégia com Jesus, em Mateus 4,4, no deserto, quando falou para Jesus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se Jesus tivesse transformado pedra em pães, Satanás era o Senhor de Jesus, porque ele teria atendido uma fala de Satanás. Mas qual foi a resposta que Jesus deu? Ele disse, olha aqui, cara, como quem diz assim, Satanás, não é só de pão que vive o homem. Sabe do que o homem vive, Satanás? Não é da palavra que tu fala, é da palavra que vem de Deus. Então o livre-arbítrio, né? O pai tinha os 2 filhos lá, o filho pródigo, você conhece a parábola, né? O filho mais novo, disse, pai, dá-me herança que eu estou a fim de ir embora. O pai poderia ter dito assim, olha, quando eu morrer, tu fica com a herança, cara. Mas enquanto eu estiver vivo, se quiser comer, tu fica aqui em casa. Talvez eu dissesse isso para um filho, ou você dissesse. Mas aquele pai, não, ele juntou a herança e deu para o filho. Que Deus te abençoe, querido. Seu livre-arbítrio, o filho escolheu. Depois escolheu voltar, o pai aceitou. Então, a salvação é você que decide. Assim como é você que decide santidade. Você não é obrigado a jejuar, mas você pode decidir jejuar. Você pode não ler a palavra, você pode decidir ler a palavra. Você pode decidir não se masturbar mais, pronto. Na hora que você decidiu, Deus está contigo nesse negócio. Não vou mentir mais, não vou ver mais pornografia. Você que decide. Deus vai estar contigo. Né? Jesus falou isso, conhecereis a verdade os libertará, mas quando ele fala no verso 6 do capítulo 8, ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Jesus libertou todo mundo? Não. Mas todos que quiseram, ele libertou. Agora, chamado ministério, daí é ele que escolhe. Dizer ao Senhor. Ele escolheu 12 discípulos, depois escolheu 70, e ele também nos escolheu, né? Também te escolheu para falar a palavra. Sem palavras. Uau. Gente, nós estamos encerrando. Nós queríamos ir muito mais além. Pastores incríveis aqui. Pastor Daniel, ele dá uma chacoalhada com a gente.
Pastor Daniel, ele dá uma chacoalhada. Mas olha só, nós temos uma proposta aqui, nós vamos até as 2 da manhã aqui na vigília, é 1 da manhã agora. Você fica se você quer, mas você que ir para lá, durma, que amanhã é cedo. E olha só, esse momento quiz aqui, momento de perguntas e respostas, a partir de janeiro aí, a partir do pós-retiro aí, a gente vai estar fazendo micro-regiões e bolando estratégia para a gente estar aprendendo cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastores. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor.